Olá, queridos alunos do terceiro ano do Colégio Militar de Brasília, professora Silvia com vocês. Hoje nós vamos tratar então dos padrões de herança, como interpretar os heredogramas. Como nós já estudamos a herança autossômica e as ligadas ao cromossomo X e ao Y, nós temos condições de, pela análise dos heredogramas, descobrir qual é o padrão de herança. É o que nós vamos ver então nos próximos slides. Aqui, nos heredogramas, quem lembra o que é um heredograma? Uma representação simbólica das relações de parentesco entre os membros de uma família. Isso, pessoal, nós já vimos desde o início das nossas aulas de genética. Para quem não lembra, nós temos aqui, então, os símbolos básicos que vocês podem, então, recordar, ok? Começando, então, pela herança autossômica. Como o próprio nome já diz, os genes para esta herança, eles estão situados nos cromossomos autossômicos. Lembrando que esses cromossomos são aqueles cromossomos que são iguais nos dois sexos. Por isso, então, nós vamos ter tanto homens quanto mulheres afetados em proporções parecidas. E também essa herança ela pode ser classificada em dominante ou recessiva. E quando a herança é autossômica dominante? Então, observando o exemplo. Aqui nós temos uma família com 4 gerações. Primeira coisa a observar, número de indivíduos afetados e a proporção sexual. Nós temos aqui nesta família muitos indivíduos afetados e nós temos 7 mulheres para 6 homens afetados. Uma proporção sexual muito parecida. Essa proporção ela é indicativa de herança autossômica. Um segundo ponto para nós analisarmos é o que? Se houve ou não salto de gerações. Então, não houve salto de gerações. Logo, isso aí nos indica que é uma herança dominante. Para nós definirmos que é uma herança autossômica dominante, nós vamos observar o seguinte, olhem só. Homem afetado pode passar característica para filhos e filhas, e mulher afetada também pode passar para filhos e filhas. Com isso, a gente pode resumir da seguinte forma. Muitos afetados, homens e mulheres afetadas em proporção aproximadamente igual, sem salto de gerações, pai afetado pode ter filhos e filhas afetados e mãe afetada pode ter filhos e filhas afetadas. E quando a herança é autossômica recessiva? Então, vamos para o nosso exemplo. Aqui nós temos também uma família com 4 gerações. Primeiro ponto a observar, número de indivíduos afetados. Nesse caso, poucos indivíduos afetados. Segundo, proporção sexual. Aqui nós temos 3 mulheres afetadas para 2 homens afetados. Essa proporção parecida, ela nos remete, então, a uma herança autossômica. Um terceiro ponto para observar é a presença de salto de gerações. O salto de gerações é indicativo de herança recessiva. Outra coisa que é muito comum é a ocorrência de casamentos consanguíneos. Mas vamos lembrar o seguinte, que não é obrigatório a presença do casamento consanguíneo nos heredogramas de herança autossômica recessiva. Lembrem também que, entre parênteses, a probabilidade de encontro de genes recessivos raros aumenta dentro da família, ao passo que na população em geral seria menos provável esse encontro. E uma última dica que nós já falamos para vocês é o seguinte, observe, pais iguais fenotipicamente tiveram filhos fenotipicamente diferentes deles, lembrando que o diferente é o portador da característica recessiva. Então, vamos resumir o que nós vimos. Homens e mulheres afetados em proporção aproximadamente igual, a presença de salto de gerações, casamento consanguíneo, pais fenotipicamente iguais, têm filho diferente fenotipicamente, ok? Herança sexual ou alossômica. Então, nesse tipo de herança, os genes vão estar nos cromossomos sexuais. Lembrando aqui o sistema de determinação sexual XY, onde as fêmeas são XX e os machos são XY. Como esses genes estão localizados nesses cromossomos, nós vamos ter o quê?
homens e mulheres vão ser afetados em proporções diferentes, podendo ser classificado em ligada ao cromossomo X e ligada ao cromossomo Y. Então, nós vamos ver os casos a seguir. Herança recessiva ligada ao cromossomo X ou herança recessiva ligada ao sexo. No heredograma, observando o número de indivíduos afetados, nós temos poucos indivíduos afetados. Proporção sexual, nós temos aqui 3 homens afetados nesta família e nenhuma mulher afetada. Isso nos remete, então, a uma herança recessiva ligada ao cromossomo X. Por que tem mais homens afetados do que mulheres na herança recessiva? O homem, ou ele será portador do alelo dominante, que ele será normal, ou o homem vai ser portador do alelo recessivo quando ele apresentará então a característica. A mulher, para ser afetada, ela precisa ter os 2 cromossomos X portando o gene recessivo. Então, na herança recessiva ligada ao cromossomo X, nós teremos mais homens afetados. Outra coisa que nós temos que observar, ocorreu salto de gerações, que é indicativo também de herança recessiva. Vamos observar o seguinte, olhem só, o homem afetado, ele manda para suas filhas o cromossomo X, só que as filhas deste homem são todas normais. Logo, a gente lembra o seguinte, que elas receberam o X com o gene dominante da sua mãe. O pai manda para filhas o cromossomo X, que no caso dele aqui, ele é o portador do alelo recessivo. Então, ele vai mandar para as filhas o seu X com o alelo recessivo. Então, com certeza, estas filhas são normais, porém portadoras do gene recessivo. Agora, o homem afetado, ele recebe da sua mãe o X, então a mãe dele, nesse caso, ela é portadora, então ela mandou para ele o X com o alelo recessivo. E o pai manda para o filho homem o cromossomo Y. Então, vamos resumir o que nós vimos agora. Nós temos mais homens afetados, pai afetado transmite o gene para todas as suas filhas, filho afetado recebe o gene de sua mãe e esta herança não é transmitida do pai para o filho, ok? Herança dominante ligada ao cromossomo X ou herança dominante ligada ao sexo. Analisando então o heredograma, nós vemos o seguinte, nesta família, nós temos 5 gerações em que não houve salto de gerações. Nós tivemos indivíduos afetados nas 5 gerações. Isso aí nos mostra então um padrão de herança dominante. Quando nós observamos a proporção entre homens e mulheres, nós temos 10 mulheres afetadas para apenas 2 homens afetados. Mas por que as mulheres são mais afetadas? Então, vamos observar o seguinte. Aqui na geração 3, esse pai afetado, ele tem todas as suas filhas afetadas. Por que isto ocorre? O homem manda para as filhas o cromossomo X. Como a herança é dominante, esse cromossomo X, portador do alelo dominante, ele vai passar para as suas filhas. E como a herança é dominante, basta um alelo e estas filhas já vão apresentar a característica. Na 4ª geração, a mulher 6, mulher afetada, pode ter filhos e filhas afetadas, e nesse caso ela também tem uma menina não afetada. Então, isso aí nos mostra que essa mãe, 4-6, ela é heterozigota. Também aqui na geração 4, a mulher 13, ela é afetada, mas ela não tem nenhum dos filhos, nem filho, nem filha afetada. Isso aí também nos mostra que ela é heterozigota. Vamos ver então o nosso resumo. Olhem só.
mais mulheres afetadas, sem salto de gerações, pai afetado tem todas as filhas afetadas, mãe afetada pode ter filhos e filhas afetadas e não é transmitido de pai para filho, certo? Herança ligada ao cromossomo Y, herança restrita ao sexo ou holândrica. Pessoal, é uma herança muito simples de reconhecer. Então, vamos olhar já o heredograma. Nesse caso aqui, nós temos uma família com 3 gerações e que se percebe que todos os homens dessa família são afetados. Então, como só os homens passam para os filhos o seu cromossomo Y, essa herança, então, ela vai passar do avô para os filhos, para os netos e assim por diante, ok? Em outra videoaula, nós vamos fazer exercícios sobre isso e vai dar para perceber a diferença entre a herança restrita ao sexo e a herança ligada ao cromossomo X recessiva. Herança mitocondrial ou extranuclear ou materna. Este é um tipo de herança diferente do que nós já vimos até agora. Por quê? Porque o material genético responsável por determinadas características não estão nos cromossomos do núcleo celular, e sim nas mitocôndrias. Olhem só, a mitocôndria é uma organela presente no citoplasma dos eucariontes, responsável pela respiração celular. Elas possuem material genético próprio, conhecido como DNA mitocondrial. Esse DNA apresenta alguns genes responsáveis por certas características na nossa espécie. E também ela possui um genoma haploide, pois a sua origem é materna. Acredita-se que as mitocôndrias dos espermatozoides elas são destruídas após a fecundação. Com isso, então, todas as nossas mitocôndrias vieram da nossa mãe, não do nosso pai. Continuando então nosso estudo sobre herança mitocondrial, vamos analisar então o heredograma. Olha só, nós temos aqui uma família onde nós temos 4 gerações, homens e mulheres são afetados. Se nós formos considerar a proporção sexual, nós temos 6 mulheres para 3 homens afetados, ou seja, o dobro de mulheres. O que pode sugerir, à primeira mão, uma herança dominante ligada ao cromossomo X. Mas isso não ocorre porque, observem aqui, ó. Essa mulher 33, ela é filha de 22. Se fosse uma herança dominante ligada ao cromossomo X, ela deveria ser afetada, porque este pai mandaria para ela o seu cromossomo X. É o que não acontece. Então, nós temos que observar o seguinte, observem essas mulheres. Todas elas são afetadas e elas têm filhos e filhas afetadas. Já os homens afetados não transmitem as suas mitocôndrias para a prole, então eles não têm nem filhos nem filhas afetadas. Então, resumindo a herança mitocondrial, que características a gente encontra? Homens e mulheres podem ser afetados, mulheres afetadas transmitem para filhos e filhas, homens afetados não transmitem nem para os filhos nem para as filhas. É uma herança ligada exclusivamente à linhagem materna. Chegamos ao fim dessa aula. Deixo aqui para vocês esse mapa mental que resume os padrões de herança autossômico relacionados com o sexo. Aí vocês podem dar mais uma olhada. Qualquer dúvida que vocês tenham, entrem lá no fórum, deixem as suas perguntas que nós vamos responder para vocês, ok? Outra coisa, nós disponibilizaremos videoaulas com resolução de exercícios em breve. Bom estudo para vocês e até a próxima aula.